Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Franci. Hoje eu vou fazer então a última peça do jogo de banheiro. Vou fazer o tapete da frente da pia. Então a gente vai precisar uma flor dessas, tá? O caule, o nosso maior caule. Eu vou deixar todos os links dos outros vídeos aqui na descrição desse vídeo. A gente vai precisar também algumas dessas florzinhas, linha cru. A agulha que eu vou usar é a número 3, que é correspondente à linha, que é a número 6 que eu tô usando, e também a tesoura para cortar o fio quando a gente concluir o trabalho. Bom, então para iniciar aqui eu vou fazer 97 correntinhas. Bom, feito então as 97 correntinhas, eu vou contar 3 aqui e na quarta eu vou fazer um ponto alto. Então, essa primeira carreira, a gente vai seguir fazendo ponto alto por toda ela, até totalizar 94 pontos altos, contando com esse primeiro ponto alto, que é representado pelas nossas 3 correntinhas iniciais. Então, a gente vai fazendo ela toda de ponto alto, sem deixar nenhum tipo de espaçamento. Agora, para a segunda carreira, então, eu vou subir com 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E eu vou fazer mais 3 pontos altos, sem pular nenhum ponto da carreira base. Assim, vão totalizar 4 com essas 3 correntinhas iniciais. E essa carreira, a gente vai trabalhar ela com essas laterais, com 4 pontos altos. E toda ela com intervalo, tá? Então, aqui, eu vou fazer os intervalos com 2 correntes. Pulo 2 pontos da carreira base e no terceiro ponto alto eu faço um ponto alto. E isso eu vou fazendo até totalizar 29 quadradinhos iguais a esse. E quando a gente fechar isso, então, quando a gente estiver lá no final, que a gente fez o último ponto alto do nosso último quadradinho, a gente vai fazer mais 3 pontos altos e terminar a nossa carreira com 4 pontos altos assim, tá certo? Eu vou continuar fazendo ela, quando concluir eu volto aqui para mostrar a próxima, falar das próximas para vocês. O final da nossa carreira ficou assim, então, com os 4 pontos altos, tá? Eu fiz aqui na minha segunda correntinha para ele ficar bem retinho aqui, não ficar aquele ondulado assim. E agora a gente vai repetir essa mesma carreira mais 4 vezes. A gente vai fazer ela até chegar à sexta carreira, até concluir a sexta carreira, que na sétima a gente muda o ponto. Então, a gente vai subir com as nossas 3 correntinhas, vamos fazer mais 3 pontos altos aqui na nossa lateral para formar o nosso bloquinho de 4 pontos altos. E então, depois a gente segue fazendo os quadradinhos com 2 correntinhas. Eu faço 2 correntinhas e faço ponto alto sobre ponto alto, eu só repito, né? Aqui, faço isso até o final e quando chegar no finalzinho aqui da carreira, a gente repete os 4 pontos altos. Então, eu vou fazer essa aqui, mais 3 carreiras agora e para a sétima eu volto para mostrar para vocês o que vai ser feito de diferente. Bom, agora a gente vai trabalhar então a sétima carreira, já tem as 6 aqui. Eu vou subir com 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E agora a gente vai começar a desenvolver os nossos blocos de 10 pontos altos, que nem nas peças anteriores. Então, eu vou fazer aqui, além de fazer essas 4 pontos altos aqui da nossa lateral, eu vou fazer mais 3 para totalizar 7. Para ir aumentando aos pouquinhos até eu deslocar o bloco de 10 pontos altos pro ladinho. Então, eu vou fazer 7 pontos altos aqui, um para cada ponto da carreira base, que vai dar até esse ponto alto aqui, desse primeiro intervalo. Consequentemente, esses intervalos, esses quadradinhos, eles vão diminuir, né? Se nas carreiras anteriores tinha 29 em cada uma, agora vão ser 28. A gente vai fazer 2 correntinhas, pula 2 pontos da carreira base e faz o ponto alto no terceiro. E a gente vai seguir fazendo, então, isso por toda a carreira até chegar no finalzinho. Ai, droga! Quando eu cheguei no finalzinho, eu repito os 4 pontos altos aqui, um para cada um deles. Agora a gente vai trabalhar então a carreira de número 8. Eu vou subir aqui com 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E eu vou fazer mais 3 pontos altos, tá? Essa carreira a gente vai continuar trabalhando exatamente igual esses intervalos.
a quantidade de intervalos eles vão diminuir de carreira em carreira. Então, agora a gente vai fazer intervalos até totalizar 27, tá? Sempre fazendo 2 correntinhas, pulando 2 pontos da carreira base e um ponto alto no terceiro ponto aqui, o que vai fazer com que os pontos altos fiquem sempre um sobre o outro. Bom, para concluir então essa carreira, a gente vai, como eu disse que a gente ia diminuir um quadradinho, aqui nesse último a gente vai fazer ponto alto. Então essa carreira ela vai terminar com 10 pontos altos, sendo um ponto para cada ponto da carreira base. Agora na carreira de número 9, eu vou subir com 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto e vou seguir fazendo o ponto alto até completar 13 pontos altos, contando com as minhas 3 correntinhas iniciais. Feitos os 13 pontos altos, então, agora a gente vai seguir fazendo os quadradinhos até o final da nossa carreira. Então, eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos da carreira base e faço um ponto alto no terceiro ponto. Repito esse mesmo ponto até o final da minha carreira. E quando eu chegar lá no finalzinho, a gente vai repetir também esses 4 pontos altos, tá? Fazendo um ponto alto para cada um deles aqui no final. Vou terminar e volto para mostrar a próxima carreira. Agora eu vou trabalhar a carreira de número 10, então eu vou subir com 3 correntinhas. Eu vou fazer mais 3 pontos altos para totalizar os nossos 4 pontos altos aqui da lateral do nosso tapete. E então a gente vai seguir trabalhando com os intervalos. A gente vai diminuir um intervalo, né? Então, eu vou fazer 2 correntinhas, cada intervalo vai ser assim, com 2 correntinhas, pulo 2 pontos da carreira base e faço um ponto alto no terceiro, e eu vou fazendo isso até totalizar 25 intervalos, então, ou quadradinhos, como vocês acham melhor falar. Eu vou fazer esses intervalos e volto aqui para mostrar o restante da carreira. Depois de feitos os intervalos, então, vou começar a trabalhar o meu bloco de 10 pontos altos aqui, e vão ser, então, um ponto alto para cada ponto de base, sem deixar nenhum espaçamento, tá? Fazer até totalizar 10 pontos altos. E, então, como a gente vai deslocou ele para o lado, aqui, entre os nossos 4 pontos altos da lateral, vai ter um intervalo agora. Então, a gente faz 2 correntinhas, pula 2 pontos da carreira base, faz o ponto alto no terceiro e termina, então, com mais 3 pontos altos para totalizar os 4 pontos altos da lateral. Bom, agora na carreira de número 11, eu vou subir com as minhas 3 correntes para dar a altura do ponto alto. Eu vou fazer, então, mais 3 pontos altos para a gente totalizar esses 4 aqui da lateral, que eles vão sempre estar presentes em todas as carreiras do nosso tapete. E a gente vai começar a deslocar, então, o nosso bloco de 10 pontos altos. Então, a gente vai deslocar ele para esse ladinho, como a gente tem feito aqui, que tem formado essa escada. Então, aqui, entre ele vai ter 2 intervalos de 2 correntes, pulo 2 pontos da carreira base e faço um ponto alto. Novamente, faço 2 correntes, pulo 2 pontos da carreira base e no terceiro eu faço um ponto alto. Agora, então, eu faço o meu bloco de 10 pontos altos, sem deixar nenhum espaçamento. Esse bloco de pontos altos ele vai terminar aqui, nesse ponto alto desse primeiro intervalo. E então eu sigo fazendo esses quadradinhos até o final da carreira. Eu só repito o ponto como a gente fez nas carreiras anteriores, até chegar aqui no final. E aqui no final a gente também repete esses 4 pontos altos. Vou terminar aqui e volto para mostrar a próxima carreira para vocês. Bom, agora na carreira de número 12, então, eu vou subir com as 3 correntinhas normalmente. E vou fazer mais os 3 pontos altos para totalizar os 4 do nosso grupo aqui. E a gente vai seguir fazendo os nossos quadradinhos, os intervalos, até o penúltimo quadradinho. A gente só não vai fazer no último quadradinho, na verdade, né? Então, acho que, se eu não me engano, vão totalizar 23. Então, a gente segue fazendo 2 correntinhas, pula 2 pontos da carreira base e faz um ponto alto no terceiro, até completar 23 desses intervalos aqui, tá? Eu vou fazer até lá e logo volto. Bom, agora aqui então a gente vai deslocar o nosso bloco de 10 pontos altos. Vamos fazer os nossos 10 pontos altos aqui, sem deixar nenhum ponto de intervalo.
E ao fazer então os 10 pontos altos, quando a gente chegar aqui assim, que daí vai totalizar os 10 pontos altos, a gente vai fazer 3 quadradinhos, tá? 2 correntes, pula 2 pontos de base e faz um ponto alto no terceiro. Aqui repete, aqui também, e conclui com os 4 pontos altos. Agora na carreira de número 13, eu vou subir com 3 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos. Só que agora a gente vai começar a trabalhar novamente um bloco de 10 pontos altos, mas claro, não com 10 pontos altos, porque ele tem que crescer no decorrer das próximas carreiras. Então, aqui eu vou fazer esses 4 pontos altos, né? E vou fechar mais esse intervalo aqui de ponto alto, para daí depois ficar exatamente os 3 intervalos que a gente quer aqui, entre meio sempre os blocos de ponto alto. Então, eu vou fazer mais 3 pontos altos aqui e 3 intervalos. Fiz aqui, então, os 3 intervalos, 2 correntes cada, 7 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar um bloco de 10 pontos altos, que a gente tá deslocando aqui pro ladinho, sendo um ponto alto para cada ponto da carreira base, tá? Então, a gente vai seguir fazendo os intervalos nessa carreira, vão ser 22, se eu não me engano. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, faço um ponto alto no terceiro ponto. Sigo fazendo esse mesmo ponto até o final da carreira. E quando eu chegar aqui no finalzinho da carreira, eu repito, então, esses 4 pontos altos da lateral. Vou terminar aqui e volto quando começar a próxima. Agora, na carreira de número 14, eu vou subir com 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou repetir aqui o bloco de 4 pontos altos, então eu vou fazer mais 3 pontos altos. E eu vou seguir trabalhando os meus intervalos até completar 21, se eu não me engano. O intervalo, né, a gente vai fazer como a gente fez nas carreiras anteriores, vão ser 2 correntes, pulo 2 pontos da carreira base e faço o ponto alto. Então, eu vou fazer isso aqui até totalizar 21 desses quadradinhos, ou então até chegar nesse penúltimo aqui quadradinho, tá? Bom, aqui então a gente vai começar a trabalhar o bloco de 10 pontos altos, vamos fazer 10 pontos altos, sendo um para cada ponto da carreira base. Esse bloco ele vai chegar então até mais ou menos esse ponto aqui. Feito então os 10 pontos altos, a gente faz 3 intervalos, que nem a gente fez na carreira anterior, só que arrastando eles aqui pro lado, né? Os intervalos vão partir daqui. E então a gente conclui a nossa carreira com 10 pontos altos aqui no final, um para cada ponto da carreira base, tá? Até o último vai ficar nessa nossa segunda correntinha aqui, tá? Eu vou terminar ela e volto para a próxima. Bom, aqui na carreira de número 15, então, eu vou subir com 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto até totalizar 13, contando com essas 3 correntinhas iniciais. Então, esse bloco ele vai terminar aqui nesse primeiro intervalo, quando preencher esse intervalo com ponto alto. Agora, eu vou fazer os 3 intervalos, então, e daí a gente vai fazer o bloco de 10 pontos altos. O terceiro intervalo ele vai chegar aqui nesse quarto ponto alto, então a gente faz os 10 pontos altos até concluir esse quadradinho todo aqui, tá? E aqui a gente vai seguir fazendo os quadradinhos, então, na nossa carreira, depois de ter feito os 10 pontos altos e os 3 intervalos, tá? Vão totalizar, então, nessa carreira 20 desses quadradinhos. É só seguir fazendo até o final. E quando a gente chegar aqui no finalzinho, a gente repete, então, os 4 pontos altos. Bom, agora, na carreira de número 16, eu vou subir com 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou fazer mais 3 pontos altos, um para cada ponto da carreira base. E então, eu vou seguir fazendo os quadradinhos até o nosso penúltimo quadradinho. Se eu não me engano, vão ser 19 quadradinhos, tá? E eles vão ser sempre, então, com 2 correntes, pulo 2 pontos da carreira base e faço um ponto alto no terceiro ponto. Agora, então, a gente já chegou no bloco de 10 pontos altos, onde a gente vai trabalhar o bloco de 10 pontos altos. Eu vou fazer aqui
um ponto alto para cada ponto de base até totalizar os meus 10. Agora, feitos os 10, eu faço os 3 intervalos com 2 correntes aqui. E agora que aqui tem ponto suficiente para deslocar 10 pontos altos para a lateral, eu vou fazer 10 pontos altos aqui. E entre os nossos 4 pontos altos da lateral ali, vai ter um intervalo. Agora já vai ter espaço suficiente para ter um intervalo. Vou fazer 10 pontos altos, um intervalo e 4 pontos altos. Então, ficou assim no final da nossa carreira. 10 pontos altos, o intervalo pulando 2 pontos da carreira base e concluir com os 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 17, então, eu subi com as 3 correntinhas e fiz mais 3 pontos altos. A gente vai continuar deslocando esse bloco de 10 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 intervalos, tá? Aqui. Eu faço os 2 intervalos, deixando 2 pontos de base de espaçamento. Daí, agora eu vou trabalhar os 10 pontos altos, um para cada ponto de base. Esse bloco ele vai terminar aqui nesse primeiro intervalo, fechando ele aqui nesse ponto alto. Então, eu faço 3 intervalos novamente. O terceiro vai ficar aqui nesse ponto alto e desloco esse bloco de 10 pontos altos para o ladinho, que vai concluir, então, ao terminar esse primeiro intervalo aqui. Terminei aqui o bloco de 10 pontos altos, agora eu vou continuar com esses quadradinhos, fazendo 2 correntes, pulando 2 pontos de base e fazendo um ponto alto no terceiro ponto. Vou continuar fazendo eles até o final da carreira. E quando eu chegar no final da carreira, eu vou só repetir ponto aqui, né? E quando eu chegar aqui no finalzinho, eu faço os 4 pontos altos, como a gente tem feito em todas as carreiras. Agora, na carreira de número 18, eu já subi com 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Fiz mais 3 pontos altos, né, para totalizar os nossos 4. Então, eu vou continuar fazendo os quadradinhos nessa primeira parte. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos da carreira base, no terceiro faço ponto alto. E esse mesmo ponto eu vou fazer até totalizar 17 quadradinhos, ou como eu tenho chamado, 17 intervalos assim. Feitos os quadradinhos aqui, então eu vou trabalhar o meu bloco de 10 pontos altos. Ele vai se encerrar aqui, nesse ponto alto aqui. Faço 3 intervalos, um aqui nesse mesmo bloco de pontos altos. E repito esses 2. Então, esse aqui ele vai deslocar para cá, para esse intervalo. Faço os 10 pontos altos até chegar nesse meu ponto aqui. Faço 3 intervalos e repito os 4 pontos altos do final. Bom, agora a gente vai trabalhar a carreira de número 18. Eu vou subir com 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E aqui a gente vai repetir só os 4 pontos altos da lateral. Só que aqui, como a gente já tem 3 intervalos aqui, a gente vai começar a fazer pontos altos novamente para chegar a um novo bloco de 10 pontos altos. Então, aqui nesse canto, eu vou fazer 7 pontos altos, contando com esses 4 iniciais, até chegar nesse ponto aqui. Bom, continuando então a carreira, fiz os 7 pontos altos, agora a gente faz o que a gente está fazendo normalmente, que é os 3 intervalos até chegar aqui, 10 pontos altos até chegar esse primeiro intervalo, faço 3 intervalos até esse primeiro 4 pontos altos aqui e faço novamente 10 pontos altos até chegar esse ponto aqui. Aqui eu vou continuar então a carreira fazendo quadradinho, só repetir os pontos, depois que a gente fez os blocos de 10 pontos altos separados por 3 intervalos, tá? Eu sigo fazendo com 2 correntes, pulo 2 pontos da carreira base, no terceiro faço um ponto alto. Vou fazer esse mesmo ponto até totalizar 16. E quando eu chegar aqui no finalzinho, a gente repete esses 4 pontos altos. Bom, agora na carreira de número 20, eu já subi com as 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, fiz mais 3 pontos altos para totalizar os nossos 4. A gente vai seguir fazendo os quadradinhos nela até totalizar 15 desses quadradinhos. Eu vou fazer aqui e daí depois eu venho falar sobre o restante da carreira. Bom, agora então, continuando a carreira, eu vou fazer os 10 pontos altos, um para cada ponto de base, até chegar nesse ponto aqui. Aqui eu começo os meus intervalos, daí com 2 correntinhas, 2 pontos de espaçamento e um ponto alto no terceiro ponto de base.
São 3 intervalos, esses dois a gente repete. Faço o bloco de 10 pontos altos novamente, até chegar aqui. Vai sobrar 3 pontos altos aqui, a gente vai fazer um intervalo e mais 2 aqui. E a gente vai concluir a nossa carreira com 10 pontos altos daí. Vou terminar aqui e volto para falar da próxima. Bom, agora na carreira de número 21, eu já subi com as 3 correntinhas. E eu vou seguir fazendo ponto alto, um ao ladinho do outro, sem deixar espaçamento, até totalizar 13. O que vai ser até preencher esse nosso primeiro quadradinho aqui. E daí fazemos novamente 3 intervalos, até chegar a esse ponto aqui. Fazemos 10 pontos altos, sem deixar nenhum espaçamento, até fechar esse quadradinho aqui. Novamente fazemos 3 intervalos. O terceiro vai ficar sobre esse bloco de 10 pontos altos. E deslocamos então esse bloco para o ladinho aqui, até chegar nesse quadradinho aqui. Que daí vão totalizar os 10 pontos altos. E agora, para o restante da carreira, então, a gente vai repetir só os quadradinhos que a gente já fez nas carreiras anteriores. Eu faço 2 correntes. Vou piscar-pôr aqui. 2 correntes, pulo 2 pontos da carreira base, faço um ponto alto no terceiro ponto da carreira base. Vou seguindo fazendo isso até totalizar 4 desses quadradinhos, que é até esse final aqui, né? E quando chegar aqui no finalzinho, eu repito esses 4 pontos altos. Agora, na carreira de número 22, eu vou subir com as 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou fazer mais 3 pontos altos para a gente repetir esses nossos 4 pontos altos. E vou continuar nessa carreira fazendo os quadradinhos. A gente vai repetir esses quadradinhos que a gente já vem fazendo desde o início do nosso tapete. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 pontos da carreira base, faço um ponto alto no terceiro e sigo fazendo isso até totalizar 13 quadradinhos. Bom, eu terminei os 10 quadradinhos, aqui eu já começo a trabalhar um bloco de 10 pontos altos, que a gente está deslocando ele para o ladinho, né? Então, eu vou fazer esses 10 pontos altos, um para cada ponto da carreira base, no caso. E sempre entre os blocos de 10 pontos altos vão ter 3 intervalos, 3 quadradinhos desse. Então, eu vou fazer os 10 pontos altos até chegar a esse ponto aqui. Faço os meus 3 intervalos. Faço novamente 10 pontos altos até chegar a esse ponto aqui. Faço aqui um intervalo, mais 2, repito aqui. E esse finalzinho eu mostro daí pra vocês de novo. Agora, para finalizar a carreira, então, como a gente já tem ponto alto sobrando aqui, eu vou deslocar 10 pontos altos aqui pro meu ladinho. Então, esses 10 pontos altos, eles vão ser um ponto para cada ponto de base. Eles vão terminar mais ou menos, vamos ver aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vão terminar aqui. Então, eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e faço um ponto alto aqui, deixando assim um intervalo entre o nosso finalzinho aqui, que terão 4 pontos altos. Bom, aqui na carreira de 23, então, eu já subi com as minhas 3 correntes para dar a altura do ponto alto e fiz mais 3 pontos altos, né, para totalizar os nossos 4, que sempre vão ter nas laterais. Agora, eu vou fazer 2 intervalos, porque a gente vai continuar deslocando esse bloco de 10 pontos altos, os blocos de 10 pontos altos. A gente vai continuar sempre deslocando e criando novos à medida que tiver 3 intervalos, que for ter que aumentar essa quantidade de intervalos, tá? Então, eu vou fazer aqui, fiz os meus 2 intervalos, agora eu faço 10 pontos altos, que vai ser até fechar esse primeiro intervalo, faço 3 intervalos aqui, que o terceiro ele vai terminar nesse quarto ponto alto aqui, faço 10 pontos altos novamente, 3 intervalos e 10 pontos altos, até chegar nesse quadradinho aqui, nesse primeiro quadradinho aqui. Bom, feito os blocos de 10 pontos altos, agora eu vou concluir a carreira fazendo os intervalos, repetindo como a gente já fez. Eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos da carreira base e no terceiro faço um ponto alto. Eu sigo fazendo assim até totalizar 12 intervalos e quando chegar aqui no finalzinho eu só faço novamente os 4 pontos altos, só repito aqui.
Agora, na carreira de número 24, eu já subi com as minhas 3 correntinhas e já fiz os 3 pontos altos. Para totalizar os 4 pontos altos, eu vou seguir fazendo os quadradinhos até completar 11 quadradinhos. Bom, e no restante da carreira, eu vou dar continuidade aos blocos de 10 pontos altos. Eu vou fazer, então, 10 pontos altos aqui até esse ponto aqui. Faço 3 intervalos, faço uma a mais aqui, repito esses dois. Começo o bloco de 10 pontos altos aqui, faço até esse ponto. Faço um intervalo aqui, repito esses dois. Faço o bloco de 10 pontos altos até esse ponto. E aqui faço 3 intervalos e concluo com 4 pontos altos daí. Vou terminar essa carreira e volto na próxima para explicar para vocês. Agora, na carreira de 25, eu já subi com umas 3 correntinhas, fiz os 3 pontos altos, para totalizar os 4 pontos altos aqui da lateral. Como a gente já tem 3 intervalos aqui, e a gente vai continuar deslocando eles pro ladinho, agora a gente começa a fazer mais pontos altos, para daqui a pouco termos aí mais um bloco de 10 pontos altos. Então, eu vou fazer mais 3, eu vou preencher esse primeiro intervalo com ponto alto. Então, esse canto ele vai totalizar 10 pontos altos. E daí, posterior a isso, eu trabalho normalmente os meus 3 intervalos, que vão dar até essa primeira parte do bloco de 10 pontos altos. Assim, eu sigo deslocando ele para o ladinho, onde eu vou concluir sempre fechando o primeiro intervalo depois dele. Faço novamente 3 intervalos até aqui. Faço o bloco de 10 pontos altos, faço 3 intervalos e o bloco de 10 pontos altos. Nessa primeira parte da carreira. Eu vou seguir fazendo e volto em seguida. Bom, dando continuidade à carreira, então, agora a gente só vai repetir os pontos. Eu vou fazer esses quadradinhos até o final ali, até totalizar 10. E quando eu chegar ali no final, eu repito os meus 4 pontos altos aqui do ladinho. Gente, vamos agora para a carreira de número 26. Como as carreiras agora elas começam a ficar repetitivas e seguir um padrão, conforme a gente vai aumentando os blocos de 10 pontos altos, eu só vou dar uma pincelada assim por cima como ela vai ser, tá? Eu fiz os 4 pontos altos aqui, tá? Subi com as 3 correntinhas e eu vou fazer então os quadradinhos normais, como a gente tem feito sempre, é só repetir esse ponto até chegar à quantidade de 9 quadradinhos, ou intervalos, como eu chamo, né? E quando a gente chegar a 9 quadradinhos, que vai ser até esse penúltimo, aqui a gente vai trabalhar o bloco de 10 pontos altos até chegar nesse ponto, que a gente tá deslocando ele pro ladinho aqui, né? Então, a gente vai fazer 3 intervalos. Novamente, a gente vai trabalhar o bloco de 10 pontos altos a partir desse quadradinho até esse ponto aqui, que vai sobrar 3 aqui, ó. Que aqui a gente vai fazer um novo intervalo, então vamos trabalhar 3 intervalos aqui, novamente um bloco de 10 pontos altos até esse ponto aqui, novamente 3 intervalos e a gente vai encerrar a carreira então com 10 pontos altos, um para cada ponto da carreira base, e o último ponto vai ser sempre nessa segunda correntinha para deixar nossa lateral bem retinha, tá? Eu vou concluir a carreira e volto para falar a próxima depois. Bom, agora na carreira de número 27, eu vou subir novamente com 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto aqui até totalizar 13 pontos altos. Assim, na próxima a gente já vai conseguir deslocar um grupo, né, de 10 pontos altos, um dos blocos. E quando eu totalizar os 13 pontos altos, que eles vão se completar aqui, nesse primeiro intervalo, eu sigo fazendo então 3 intervalos entre cada um dos blocos de 10 pontos altos e sempre deslocando eles para o ladinho. No caso aqui, o terceiro intervalo vai vir nesse ponto alto aqui, faço 10 pontos altos até chegar nesse primeiro intervalo, faço 3 intervalos aqui, novamente 10 pontos altos até chegar aqui, 3 intervalos até chegar aqui e 10 pontos altos de novo.
Feito então, ó, os blocos de 10 pontos altos, sempre separado pelos 3 intervalos, que o finalzinho da carreira a gente continua fazendo os quadradinhos, só repetindo daí o que a gente fez nas carreiras anteriores. Aqui a gente vai totalizar 8 quadradinhos e quando chegarmos aqui no final, a gente repete esses 4 pontos altos. Agora na carreira de número 28, eu subi com as 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, fiz mais 3 pontos altos para totalizar os nossos 4, né? Eu vou continuar nesse início aqui a fazer os quadradinhos até totalizar 7, e então a gente vai continuar a trabalhar os blocos de 10 pontos altos, tá? O 7º quadradinho ele vai ser finalizado nesse aqui, então a partir daqui a gente trabalha o bloco de 10 pontos altos, um para cada ponto de base, que vai ser mais ou menos até aqui. Fazemos os 3 intervalos que vão ficar entre cada um dos blocos de 10 pontos altos. Aí faço novamente 10 pontos altos até aqui. Faço os meus 3 intervalos. Faço 10 pontos altos até aqui. E faço os meus intervalos, meus 3 intervalos. E aqui eu vou concluir com 10 pontos altos, 1 intervalo e 4 pontos altos. Mas quando eu chegar aqui eu mostro mais detalhadamente daí. Ó, no final da carreira, então, eu fiz os 10 pontos altos. Agora eu vou fazer o intervalo com 2 correntes. Deixo 2 pontos da carreira base, despaço e faço meu ponto alto aqui. E concluo, então, essa carreira com ponto alto até totalizar os 4. E o quarto ele vai ficar nessa segunda correntinha aqui.